Nós temos agora, então, o início de uma outra mesa redonda, como educar em tempos de barbárie. E as nossas convidadas são a doutora Juliana Pasqualini, da Unesp de Bauru, e a doutora Ana Carolina Marcília, da UFES. Nós agradecemos, em nome do evento, pela presença das professoras e a disponibilidade em estarem conosco nessa tarde. A doutora Juliana Pasqualini é psicóloga, graduada pela Unesp Bauru, mestre em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara e doutora pelo mesmo programa. Realizou estágio de doutorado sanduíche no Centro de Pesquisa Sociocultural e da Teoria da Atividade na Universidade de Bath, na Inglaterra. Desde 2011, é professora assistente do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru. Coordena, desde 2011, o projeto de extensão Construção e Implementação da Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do município de Bauru, São Paulo, junto à Secretaria Municipal de Educação. Integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara. A doutora Ana Carolina Marcília é graduada em Pedagogia pela Unesp de Bauru e doutora em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, sob supervisão de Dermeval Saviano. É professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade. Foi professora de Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental. É líder do grupo de pesquisa Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Escolar e membro do Núcleo de Educação. Nós teremos, então, basicamente um tempo de exposição de cerca de 30 minutos cada uma, e as perguntas ou contribuições vocês podem fazê-las ao final. Faremos somente um bloco de perguntas devido à questão do tempo. Boa tarde, muito obrigada à comissão organizadora pelo convite para participar aqui do evento. Agradecer a oportunidade de dividir a mesa com a Juliana, que apesar de mais jovem do que eu, é a irmã mais velha nessa mesa, e o par mais desenvolvido está sentado ali, que é a professora Lígia Márcia Martins. Ela é a responsável por boa parte da nossa formação, né? Então, fico muito honrada em dividir essa mesa com a Juliana. É a primeira vez que a gente faz uma mesa juntas. Bom, antes de entrar propriamente no tempo, no meu tempo aqui dos 30 minutos, eu vou pedir para não começar a contar meu tempo, porque eu quero, porque os 30 minutos são pequenos, apesar de eu ter tentado me organizar para ser bastante objetiva. Mas eu queria, primeiro, lembrar que hoje Vygotsky estaria completando 120 anos, hoje é aniversário de nascimento de Vygotsky, então muito importante que justamente hoje esse evento esteja começando. E eu quero, para além da nossa palavra de ordem, que tem sido repetida em todos os lugares para onde nós vamos, né? E portanto aqui repeti-la mais uma vez não é novidade. O Fora Temer, no meu caso, vem complementado de algumas informações que eu gostaria de divulgar a vocês em termos do que estamos vivendo na Federal do Espírito Santo. Nosso reitor, nesse momento, hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro dia de greve dos docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, com o nosso reitor cogitando cortar ponto de servidores técnicos e professores. Além disso, nós temos vários prédios da universidade que estão ocupados,
e também cogita-se por parte da reitoria o pedido de reintegração de posse, o que é sempre uma ação que vem com bastante violência. Junto disso, a gente tem pelas redes sociais a foto da nossa vice-reitora tomando cafezinho com o secretário estadual de Direitos Humanos, que foi, no mínimo, omisso durante as manifestações que estudantes, professores, técnicos e sociedade em geral fizeram durante o período de manifestações contra o impeachment, sendo que 5 estudantes da nossa instituição foram detidos em uma dessas manifestações. Duas meninas, uma da UFES e outra não, foram presas, encaminhadas para a unidade prisional, passaram 24 horas lá, foram acusadas, estão respondendo por dano ao patrimônio, resistência, desobediência e associação criminosa. E nesta reunião com o secretário de Direitos Humanos, o posicionamento dele foi bastante omisso, como eu falei, para dizer o mínimo. No nosso sindicato, na nossa seção sindical, nós ficamos 3 meses brigando para conseguir uma assembleia e que essa assembleia decidisse se nós íamos chamar o golpe de golpe ou não. Nós precisamos passar 3 meses reivindicando com abaixo-assinado que a gente tivesse uma assembleia para discutir esse assunto. Durante a nossa última assembleia, que voltou à nossa greve, professores tanto votaram contra a greve, quanto votaram contra um recurso que estava sendo solicitado para ser colocado à disposição das mobilizações de greve e as ocupações da universidade e da educação básica também, e os professores que votaram contra isso alegaram que o sindicato precisava fazer caixa, preservar seu patrimônio, e que 60 mil reais, que era a verba que estava sendo solicitada que fosse disponibilizado, era um dinheiro muito grande, né, muito expressivo para essa finalidade. O engraçado é que recentemente a nossa universidade fez uma festa de mais de 150 mil reais comemorando o Dia do Professor, que eu não sei bem o que a gente tem para comemorar, e ninguém questionou essa despesa. E aí, aprovada a greve, os professores que não concordam com ela, desrespeitando a decisão da categoria, mandaram mensagem para os seus alunos, informando que mesmo com greve iam continuar dando as suas aulas, o que levou os estudantes a fazerem novas ocupações, mais prédios foram ocupados, e aí o movimento Desocupa ontem entrou na universidade para tirar os ocupantes dos prédios ocupados, teve confronto, alunos dos cursos de engenharia, que predominantemente são os cursos contrários à ocupação, agrediram fisicamente estudantes do curso de serviço social, que era o prédio que estava sendo ocupado. Então, eles são, sim, também responsáveis por esse tipo de criminalização dos nossos movimentos. Além disso, na ocupação das escolas de educação básica, o judiciário tem sempre favorecido a desocupação, forçar a desocupação ou minar por dentro as ocupações. Apesar de tudo isso parecer um quadro bastante lamentável, a gente continua tendo tanto as ocupações na educação básica quanto no ensino superior, para se contrapor à inércia do nosso sindicato, tanto na seção local quanto na direção nacional. Fundamos o Fórum Permanente em Defesa da Democracia e contra o Golpe, e contraditoriamente, ao mesmo tempo que a gente tem todas as dificuldades para manter as ocupações, inclusive com o rechaço dos colegas, ontem,
diante de aumentarem as ocupações e as necessidades básicas, que principalmente acontecem nos primeiros dias de ocupação, o assentamento do MST de Aracruz, interior do estado do Espírito Santo, mandou alimentos para as ocupações, fortalecendo os movimentos. Então, eu quero finalizar essa minha denúncia manifestando meu apoio às ocupações, aos professores, aos servidores grevistas e aos movimentos sociais de resistência nesses tempos tão sórdidos que a gente está vivendo. Agora sim eu entro na minha fala. Bom, cadê a Adriana Franco? Está aqui dentro? A Adriana é a culpada de eu estar nessa mesa. Ela mandou uma mensagem para mim pedindo se eu podia participar da mesa. Eu disse, gente, mas no evento do método, porque o evento do método é o evento do método, não é uma brincadeira, né? E aí, com quem é essa mesa, Adriana? Aí com a Juliana, eu falei, a Juliana é culpada, dá pra, né? Ela me segura, ela toma conta de mim, já disse que ela é a irmã mais velha aqui e tal. Só depois de ter aceitado o convite, e ela também, que ela também não sabia disso, é que a gente perguntou para a Adriana qual era o nome da mesa. E aí, quando a Adriana disse qual era o nome da mesa, a gente disse, putz, a gente se meteu numa enrascada, né? Como é que nós vamos sair disso agora? E aí o par mais desenvolvido que disse como é que a gente ia sair da enrascada. Com todos os méritos, a ajuda dela e todos os defeitos ficam por minha conta, tá? Eu estou encarregada de fazer a primeira parte de, na verdade, dizer de como é que esse processo histórico vem se desenvolvendo de forma contraditória e como é que a gente pode pensar na superação dele, vai ficar por conta da segunda etapa da fala. Bom, então essa primeira, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Nessa primeira parte faço uma breve introdução às teorias pedagógicas em seu caráter histórico e contraditório. Como sabemos, a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, isso porque tomamos a premissa de que a atividade vital humana é o trabalho, que se explica pela relação da transformação da natureza pelos seres humanos. Assim, o trabalho, em sua acepção ontológica, forma o ser humano por meio das mediações instituídas a cada novo ser da espécie por aqueles que já constituem o conjunto da humanidade. Ora, humanizar, portanto, é um processo educativo. Entretanto, se a origem da educação coincide com a própria origem humana, o surgimento da classe dos proprietários e dos não proprietários cria uma cisão desde a antiguidade entre educação e trabalho, que, como explica Saviani, a partir do escravismo antigo, passamos a ter 2 modalidades distintas e separadas de educação. Uma para a classe proprietária, identificada como educação dos homens livres, e outra para não proprietária, identificada como educação dos escravos e serviçais. A primeira centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra, exercícios físicos de caráter lúdico-militar, e a segunda assimilada ao próprio processo de trabalho. É a primeira que dá origem à escola. A origem da educação escolar expressa, portanto, a contradição entre a humanização necessária de todos os indivíduos e a possibilidade de acesso à instituição educativa restrito aos membros de uma só classe, aquela dos homens livres. Então, isso no caso da Grécia, e o caso das elites romanas não é diferente, pois os plebeus, homens livres, que não tinham linhagem nobre e não possuíam direitos políticos, precisaram lutar pelo direito de uma educação aristocrática, o que só é pautado a partir do surgimento dos plebeus enriquecidos pelo comércio, que fazem surgir essa nova classe, não mais estabelecida em função da linhagem nobre de sangue, mas sim pela riqueza. De todo modo, permanece a incumbência aos escravos, sem instrução, da garantia da produção material dos nobres, conservando, pois, também em Roma, a restrição de acesso à educação escolar. Na Idade Média, com uma educação controlada pela Igreja Católica, as escolas paroquiais objetivavam a doutrinação dos camponeses para que se mantivessem sob controle
deixando para a nobreza e clero a formação em escolas monásticas. É justamente nesse período da Idade Média, no que se refere à pedagogia da essência, que se apresenta uma inovação no que diz respeito à articulação da essência humana com a criação divina, justificando assim a diferença entre senhores e servos. É do período medieval também a criação das primeiras universidades, que permitiram à burguesia emergente participar de muitas vantagens que até então só pertenciam ao clero e à nobreza. É justamente a ruptura com o modo de produção feudal que coloca a burguesia como classe em ascensão revolucionária, que defende a igualdade entre os indivíduos, fazendo-a reivindicar a substituição, como diz Saviani, de uma sociedade com base num suposto direito natural por uma sociedade contratual. Inaugura-se a época moderna e a transição para o modo de produção capitalista. Ocorre, no entanto, que consolidada como classe dominante, a burguesia vê seus interesses ameaçados, o que a leva a defender em termos educativos a pedagogia da existência, afirmando que os seres humanos são seres essencialmente diferentes, com capacidades, motivações e interesses próprios de cada um. Com esse princípio, em nome do suposto respeito às diferenças, legitima-se a desigualdade de acesso ao patrimônio humano genérico, bem como a dominação e os privilégios. Mais uma vez, evidencia-se a contradição entre trabalho, em seu sentido ontológico, e educação, posto que à classe subalterna não estaria garantido o acesso aos bens materiais e imateriais da produção humana, submetendo-a à exploração. A pedagogia da existência, que começa a tomar forma na Idade Moderna, consolida o movimento escola novista no século XIX, tendo como grande referência o norte-americano John Dewey, o primeiro a formular um novo ideal pedagógico, afirmando que o ensino deveria dar-se pela ação e não pela instrução. A educação preconizada por Dewey era essencialmente pragmática e instrumentalista, buscava a convivência democrática sem colocar em questão a sociedade de classes. Vale salientar que o Piaget foi um grande leitor de Dewey. No final da primeira metade do século XX, diante da ineficiência da escola nova para resolver o problema da marginalidade, como afirma Saviani, uma nova teoria educacional, visando atender os interesses do modo de produção capitalista, se articula. Trata-se da pedagogia tecnicista, que chega ao Brasil em meados da década de 60. Nela, professores e alunos são deslocados ao plano secundário, assumindo o papel de executores do processo planejado e controlado e coordenado por especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. E assim, novamente, a educação escolar não se prestou a garantir as condições de humanização necessárias ao pleno desenvolvimento dos indivíduos, fragmentando a formação humana e colaborando para a permanência das condições de alienação. Então agora eu passo ao próximo item, que eu denominei teorias pedagógicas pós, cada vez mais o acirramento da alienação, alimento e empobrecimento humano, que demonstra que o que a gente viu até agora só piora. A década de 1980 foi marcada pelo processo de mundialização da economia, que encontra no neoliberalismo a retórica que legitima a reordenação do Estado em função das necessidades do capital. Nesse contexto, se inicia no Brasil um clima de reconstrução da ordem democrática, com intensa ascensão de movimentos sociais e organização de segmentos da assim chamada sociedade civil, para a garantia do exercício da cidadania. Entretanto, democracia e cidadania, palavras tão fortes e intensamente utilizadas nesse período com conotação crítica, não explicitaram, de fato, um projeto histórico de transformação social. Segundo Pereira, a ferocidade do período da ditadura militar impediu a adoção de uma linguagem clara em relação a vários projetos históricos, ocasionando ambiguidade na compreensão do que seria transformação da sociedade. Afinal, a gente estava chamando de transformação da sociedade o fim da ditadura ou a própria sociedade capitalista? Para Saviani, o processo de abertura democrática que se deu nesse período foi marcado pela conciliação
resultando na garantia da continuidade da ordem econômica, visto que não representou para a classe trabalhadora um processo de ruptura que verdadeiramente significasse a libertação do proletariado da exploração capitalista. Pedagogicamente, a década de 1980 abriu as portas para o construtivismo, amplamente adotado como referência central no campo educacional, no interior do qual as aprendizagens expressam conhecimentos relativizados, tanto porque estão vinculados à vida cotidiana dos indivíduos, as culturas locais se sobrepõem à cultura universal, como porque todo o conteúdo apreendido depende de um ponto de vista construído por cada sujeito. Mas nós não podemos desconsiderar que foi também na década de 80 que se deu fôlego às pedagogias contra-hegemônicas e uma série de movimentos extremamente progressistas que avançaram, fizeram avançar a discussão crítica brasileira. Entretanto, isso reflui na década de 1990, marcada pela hegemonia do ideário neoliberal e pós-moderno, e que leva, portanto, diante das frustradas tentativas de implantação de políticas educacionais de esquerda na década de 1980, leva a refluir as adesões dos educadores aos movimentos progressistas. A situação posta na década de 90, em continuidade ao que anteriormente havia se iniciado, é a da reestruturação produtiva do capital, com vistas à flexibilização do trabalho, terceirização, imposição de normas de qualidade e produtividade, diminuição do emprego, mudança nas relações de trabalho, subemprego, trabalho doméstico, etc., redução do poder dos sindicatos e perda dos direitos trabalhistas. Não parece que eu estou falando da década de 80, parece que eu estou falando desse governo que se instaurou muito recentemente. O projeto neoliberal, tendo em vista essa reestruturação, exige um novo tipo de trabalhador, novo entre aspas, flexível, adaptável, com capacidade empreendedora, etc. Isso nos permite indagar, como Carvalho, estou falando de Saulo Rodrigues de Carvalho, que foi orientando da professora Lígia lá no programa de Araraquara, qual é o verdadeiro valor do conhecimento para o capitalismo. Segundo Saulo Carvalho, para o capital só tem valor o conhecimento que possibilita a ampliação e a manutenção de sua existência. O conhecimento, seja da natureza, seja das relações sociais, que cada vez mais amplie a extração do trabalho excedente, que aumente a mais-valia sobre o trabalhador. Esse quadro converte a formação do trabalhador em verdadeiras competências. Competências de precarização, de exploração e alienação, que se traduzem nas teorias pedagógicas que vão dominar a partir de então, pois apesar de dizerem que a educação não deve ter um caráter estritamente utilitarista, mas também preocupar-se com o ser humano como fim último do desenvolvimento, a relação entre empregabilidade, adaptação e flexibilidade surge como uma nova articulação entre a educação e o trabalho, como possibilidade para o desenvolvimento das melhores capacidades para os seres humanos, dos seres humanos. Portanto, é preciso assegurar ideologicamente um discurso de cidadania, igualdade, garantias sociais, ainda que não se efetivem na socialização da acumulação do capital. Como afirma Carvalho, as reformas educacionais da década de 90, que promoveram menos investimentos e nivelamento por baixo da educação, resultam no fortalecimento do ensino de conteúdos de civilidade e cidadania para a convivência democrática, o que nada mais é do que a própria ideologia burguesa plasmada numa circunstância concreta das relações sociais. Em termos de ideias pedagógicas desse período, que se estende até a atualidade, ainda que com atualizações que aprofundam cada vez mais o esvaziamento da educação escolar, conforme Saviani, não é fácil caracterizar em suas grandes linhas essa nova fase das ideias pedagógicas. Isso porque se trata de um momento marcado pelo descentramento e desconstrução das ideias anteriores, que lança mão de expressões intercambiáveis e suscetíveis de grande volatilidade. Não há, pois, um núcleo que possa definir positivamente as ideias que passam a circular já nos anos de 1980 e que se tornam hegemônicas na década de 1990. Por isso, sua referência se encontra fora delas
mas precisamente nos movimentos que as precederam. Daí que a sua denominação tende a se fazer lançando mão das categorias precedentes, às quais se antepõem prefixos do tipo pós ou neo. E aí o Saviani, no História das Ideias Pedagógicas do Brasil, vai discorrer sobre as expressões de base neoprodutivista, neo-escola novista, neoconstrutivista e neotecnicista. Seja qual for delas, as pedagogias contemporâneas hegemônicas guardam entre si alguns aspectos comuns. Primeiro, valorização da educação escolar. O capital não é louco de dizer que não vai valorizar a educação. Então tem sim a valorização da educação escolar. Contudo, esse enaltecimento é restrito a uma forma escolar voltada ao desenvolvimento do trabalhador para a empregabilidade. Disso decorre uma preparação polivalente, permanente e adaptativa ao mercado. Logo, a formação do sujeito é pautada com base em suas capacidades, interesses e necessidades, que serão ensinadas por meio do desenvolvimento de competências para determinadas situações. Há, pois, um esvaziamento dos conteúdos escolares que produzem uma formação humana insuficiente. E a escola se desresponsabiliza do processo educativo, imputando ao próprio indivíduo o seu fracasso, da mesma forma que o Estado se desresponsabiliza pela escola. Como podemos observar, a educação escolar não foi, até hoje, uma arma para a classe trabalhadora que pudesse ser utilizada para sua emancipação. Saviani, ao tratar da mudança de interesses da burguesia, de classe revolucionária para classe dominante, assinala que nesse deslocamento, a burguesia não se alinha mais ao desenvolvimento histórico, que caminha em direção à transformação da sociedade. Ao defender a sua consolidação no poder, a burguesia não tem outra saída a não ser negar a história, passando a reagir contra o movimento da história. Essa negação da história permanece nos interesses atuais, uma vez que a educação escolar continua a passos largos, perdendo cada vez mais seu caráter humanizador e decisivo para a formação das novas gerações. É nesse sentido que eu, então, entro no último tópico do texto, buscando explicitar como o avanço da barbárie é alimentado pelas formas inferiores de educação e vice-versa. Então, o título que eu dei aqui para esse terceiro item é: quanto mais um trabalho perde sua dimensão ontológica, maior é o empobrecimento subjetivo, a barbárie. Como ser social, produtor e produto da cultura, os indivíduos se desenvolvem e se complexificam, o que lhes dá condições de captar, dominar e transformar a realidade. Quanto mais se complexifica essa relação, mais necessário se torna o desenvolvimento do psiquismo humano, que ao converter os objetos da natureza em conceitos e realizando esse processo em suas máximas possibilidades, objetiva em cada indivíduo aquilo que o conjunto dos seres humanos acumulou historicamente. E essa ideia está presente tanto no Pedagogia Histórico-Crítica Primeiras Aproximações, do professor Demerval Saviani, quanto o desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar, da professora Lígia Márcia Martins. Cria-se um universo, aí eu vou falar mais da Lígia, cria-se um universo simbólico, conceitual, que, como tal, pode ou não refletir a realidade objetiva. A escola deve, assim, colocar-se a este serviço, permitir que os sujeitos captem o real, tornando-o inteligível. No entanto, a escola, como parte da engrenagem social capitalista, não vem cumprindo, como eu tentei brevemente demonstrar aqui na minha fala, seu papel de formação dos indivíduos e colaborado inversamente para a desumanização. Vejamos o que escreveu Marx nessa passagem clássica sobre a separação do trabalhador dos produtos do trabalho. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro. E faz, de outra parte, máquinas.
Produz espírito, mas produz imbecilidade e cretinismo para o trabalhador. No caso da educação escolar não é diferente. Apesar de o capitalismo ter o conhecimento como força produtiva e, portanto, não poder desprezar a escolarização da classe trabalhadora, a sociedade capitalista desenvolveu mecanismos por meio dos quais procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores e sistematizar, elaborar esses conhecimentos e devolvê-los de forma parcelada. Ou, como diriam Antunes e Postman, realiza uma liofilização. A liofilização é um processo químico pelo qual se desidrata uma substância líquida. Então, o leite em pó, por exemplo, passa por uma liofilização, né? Ele vira, ou seja, você tira tudo que tem dele. É isso. Então, realiza-se uma liofilização dos conteúdos escolares, transformando-os em algo morto, vazio, insuficiente, pobre. Em outras palavras, o empobrecimento dos indivíduos como contributo da educação escolar leva à perda da dimensão civilizatória da sociedade, isto é, à barbárie. Portanto, educar em tempos de barbárie demanda resgatar o caráter humanizador da educação. Assim, não é por acaso que Saviani afirma que o trabalho, como atividade vital humana de transformação da natureza e do ser, o trabalho da educação, fenômeno próprio aos seres humanos, por meio do qual são transmitidos os conhecimentos das gerações anteriores, é garantir que cada novo ser da espécie, cada indivíduo singular, se aproprie dos conhecimentos já elaborados pelo gênero humano ao longo da sua história, o que se realiza em particulares condições históricas e sociais. É o que nos explica Martins, destacando a importância da qualidade das apropriações que fazemos. A filosofia marxista evidencia a historicidade do processo de superação do ser hominizado em direção ao ser humanizado, processo que, para se efetivar, demanda a inserção de cada indivíduo particular na história do gênero humano. Porém, para que essa inserção ocorra, não é suficiente nascer e viver em sociedade. Não basta o contato imediato com as objetivações humanas. Para que os indivíduos se insiram na história humanizando-se, eles precisam de educação, da transmissão da cultura material e simbólica por parte de outros indivíduos. No ato educativo, condicionado pelo trabalho social, reside a protoforma do ser social, isto é, de um ser cujo desenvolvimento é condicionado pela qualidade das apropriações que realiza. Destaque: se a humanização é produto das relações sociais e das aprendizagens delas decorrentes, é preciso saber analisar em que condições os indivíduos se humanizam ou se desumanizam. Sabemos que numa sociedade de classes essas condições não estão dispostas da mesma maneira a todos os sujeitos, e é justamente por seu alinhamento à perspectiva socialista que tanto a pedagogia histórico-crítica quanto a psicologia histórico-cultural vão defender a socialização do conhecimento como função da educação escolar, por meio da qual os indivíduos podem desenvolver a consciência, subjetivação da realidade objetiva, e assim transformar a realidade e a sociedade. Pode soar romântica essa afirmação. Pode inclusive dar margem a equivocadas interpretações de que estaríamos dando à escola o papel estratégico de estopim de um levante revolucionário. Nem uma coisa nem outra. Desde a obra Escola e Democracia, Saviani vem exaustivamente repetindo que a escola não é redentora da humanidade. Por um lado, se a revolução necessita de fortes organismos de base, como associações, sindicatos e partidos, a possibilidade de compreender e aderir à luta revolucionária passa pelo mais alto grau de desenvolvimento psíquico que devemos conquistar, para elevar o universo de significações para além das mais imediatas e aparentes dimensões da realidade. E essa elevação se dá pela apropriação da cultura em suas formas mais desenvolvidas, cujo acesso sistematizado e intencional se dá por meio da escola. Mas a apropriação de quais elementos culturais?
Saviani vai destacá-los como conteúdos clássicos e sua seleção nos revela que não são quaisquer conteúdos que contribuirão para a construção da imagem subjetiva da realidade concreta. Da mesma maneira, a forma de transmissão dos conteúdos é determinante para a apropriação, pois as funções psíquicas só se desenvolvem no exercício de seu funcionamento por meio de atividades que as determinem. Isso significa dizer, segundo a professora Lígia Márcia Martins, que não existe função alheia ao ato de funcionar e à maneira pela qual funciona. Dessa forma, mudar o nosso rumo, que caminha para o aprofundamento da barbárie, depende também da adequada formação escolar da classe trabalhadora. Mais uma vez, estamos indo contra a história, porque estamos na contramão do pseudo-progresso, do pseudo-avanço, do pseudo-desenvolvimento. E a escola tem um papel fundamental nisso. Eu sempre digo para os meus alunos, quando, de certa forma, desqualifica-se a função e a importância da escola, julgando que movimentos sociais, partidos e sindicatos são mais importantes, eu digo, eles não são mais importantes, eles são tão importantes quanto. Só que tem uma diferença. Eu nunca vi um bebê numa assembleia sindical, mas tem bebê na escola. Então a gente começa a formação desses indivíduos lá, nas creches, com 4 ou 6 meses, quando eles entram na escola. E nos espaços dos partidos, dos movimentos sociais e dos sindicatos, eles não estão lá quando ainda nem falam, né? Mas estão na escola. Então não se trata, como explica Saviani, de uma consciência ingênua, impotente, ilusória, mas sim uma consciência crítica, ciente dos limites e condicionantes objetivos aos quais estamos submetidos, que essa consciência crítica é que nos leva a defender reiteradamente a escola. É justamente pela via da consciência filosófica que isso nos permite assumir o compromisso com a causa da educação, atuando nas instituições existentes, impulsionando-as dialeticamente, como afirma o professor Saviani, na direção de novos objetivos. Do contrário, ficaremos inutilmente sonhando com instituições ideais, que nunca conseguiremos alcançar. Em termos de obscurantismo, retrocessos e fundamentalismos, com frontais, diários e violentos ataques à classe trabalhadora, defender a escola é um ato de resistência. É uma forma de ter esperança, como disse o professor Gaudêncio Bigoto quando esteve lá em Vitória, recentemente, no final do mês passado, de que os jovens do andar de baixo vejam que o futuro deles está interditado e partam para o embate. E eles estão fazendo isso, pois se alastra o número de escolas e universidades ocupadas contra a PEC 55, a medida provisória do ensino médio e o projeto de lei Escolas sem Partido. Se não há motivos para comemorar os dias que estamos vivendo, como eu disse também lá em Vitória, na homenagem aos 50 anos de carreira ao professor Demerval, que nós comemoremos a resistência. Comemoremos que ainda estamos aqui, com forças para manter a escola pública e brigando com todas as nossas condições por uma formação digna para a classe trabalhadora, tendo em vista a superação das condições de opressão geradas pela propriedade privada de tudo, inclusive da vida humana. Parafraseando o professor Saviani, enalteçamos os professores que, a despeito de muitas profissões glamourosas, não perdem o encanto pelo ofício de produzir a humanidade no ser humano. Obrigada.
nas letras está a sua tela. Boa tarde. Queria começar agradecendo a possibilidade de estar aqui novamente. Maringá já é minha segunda casa para mim, né? Vim para cá dessa vez, eu não conseguia, perdi a conta de quantas vezes, quantas atividades compartilhadas já tive aqui, né? Com os colegas, companheiras, amigas, e cada vinda é um momento de fortalecimento de vínculos, laços, parcerias, né? Então, é uma grande alegria estar aqui, também reencontrando companheiros espalhados aí, né, pelo país e que estão nesse momento se reunindo no evento do método, né, como a Carol colocou, né. Então poder novamente participar desse evento é uma grande honra, e cada edição do evento o tema está ficando mais difícil, né, Silvana, a Carol contou um pouco, né, de como é que foi o convite, o chamado, né, para que estivéssemos aqui, e acho que o tema da mesa, ele em si, né, já é algo que, né, que deve nos trazer uma reflexão, porque um tema como esse não seria possível há 2 anos atrás, na última edição do evento, né? Me parece que ele é um tema que fala da gravidade do momento histórico que a gente está vivendo, né? Então eu acho que essa consciência da gravidade do momento histórico que estamos vivendo, ela é fundamental, né? Isso não significa um pessimismo, né? Mas, né, é o otimismo da vontade, o pessimismo da razão. É preciso a gente coletivamente fazer esse processo de reflexão e de tomada de consciência do que está na ordem do dia, né? E acho que a abertura do evento, na fala da Silvana, nos colocou, né, com muita propriedade as questões fundamentais, né, da conjuntura que está colocada, e eu acho que nessa conjuntura que se coloca o tema da mesa, como educar em tempos de barbárie, né? E acho que o tema fala então dessa conjuntura de acirramento da luta de classes que nós enfrentamos, né? E a palavra acirramento é importante aqui, né? Porque não é algo absolutamente novo que está se passando, né? Mas é um acirramento de contradições que já estão colocadas, né? E que são expressões de determinações estruturais da sociedade capitalista de classes. Então, e mais que isso, né, da sociedade capitalista em processo de crise estrutural, né? Então, o momento que nós vivemos com angústia, com temor, né, mas sem que isso nos desmobilize da ação, acho que é um momento de acirramento e que começa, então, que nos coloca novas questões no sentido de entendimento dessa conjuntura e de pensar as formas do seu enfrentamento. A contribuição que eu posso trazer para esse tema, né, acho que a Carol também falou um pouquinho da nossa organização aqui para a mesa, considero que é uma contribuição bastante limitada, né, e é uma contribuição, né, a discussão que eu posso trazer para a gente fazer aqui é pensar especificamente sobre os processos de ensino escolar e, né, diante da conjuntura que se coloca, também, né, como a Carol já indicou anteriormente, as frentes, né, de enfrentamento, elas são múltiplas, são diversas, são complexas. Então, né, o que eu me proponho fazer aqui nesse momento é pensar no âmbito da atividade pedagógica, né, como fazer o enfrentamento ao processo, né, de desumanização, né, produzido pela sociedade capitalista. Em última instância, como, a partir da atividade pedagógica, no interior da atividade pedagógica, contribuir para impor barreiras à reprodução do sistema do capital. Porque essa é a tarefa que se coloca, né?
É para isso que a gente precisa se organizar e, portanto, pensar em cada espaço, né, em cada trincheira, né, quais são as barreiras possíveis, né, de se construir, de se colocar, e no ensino escolar, na escola, né, a escola pode contribuir no sentido de colocar, de construir barreiras à reprodução do sistema do capital? Para fazer essa discussão, né, a minha base teórica no campo da pedagogia são as proposições da pedagogia histórico-crítica e, como também já foi anunciado, né, na fala anterior, o entendimento sobre a relação entre escola e sociedade, que pensa a escola determinada pela sociedade, portanto não autônoma em relação à sociedade, mas ao mesmo tempo entendendo a contradição que se coloca nessa relação. Então a gente parte do entendimento de que a escola, a instituição escolar, participa do processo de reprodução das relações de exploração e dominação que sustentam o modo de produção capitalista. Então, e esse é um reconhecimento importante, né, de se fazer. A escola é uma instituição que colabora, participa desse processo. Ao mesmo tempo em que no seu interior estão contidas contradições que podem ser tensionadas na direção dos interesses da classe explorada, na direção dos interesses da classe trabalhadora. E esse é o nosso desafio. No interior dessa instituição, que é uma instituição burguesa, que contradições nós podemos tensionar para colocar a escola a serviço do interesse da classe trabalhadora? Essa é uma preocupação de partida da pedagogia histórico-crítica, né? Porque parte do entendimento de que a escola é palco e alvo da luta de classes. A escola é alvo da luta de classes, a escola é objeto de disputa. Não à toa estamos aqui, né, no dia de hoje, né, mencionando, debatendo projetos de lei, mecanismos repressivos que têm a escola como objeto. A burguesia tem um projeto para a escola. Está preocupada, sim. Está preocupada com a escola, está disputando a escola. Então nós também temos que ter o nosso projeto, o projeto da nossa classe para a escola. Qual é o projeto da nossa classe para a escola? Eu acho que essa é a discussão que a gente precisa fazer, né? Considerando que a nossa classe está na escola. Nós estamos na escola como professores, como estudantes, como funcionários, servidores, estamos diariamente na escola. Então, que educação podemos construir no interior da instituição escolar a serviço da nossa classe? Esse é o nosso... esse é o sentido de toda a discussão da teoria pedagógica que se faz, né, a partir da pedagogia histórico-crítica. Portanto, há um entendimento de que elaborar uma teoria pedagógica é algo fundamental. O que é uma teoria pedagógica? É uma teoria que vai buscar, captar, né, o essencial, o fundamental, as determinações internas do ato educativo, para poder colocá-lo a serviço do horizonte ético-político, né, que nós estamos colocando aqui, nós estamos nos colocando como classe. Bom, então, ter uma teoria pedagógica é um instrumento do professor para estabelecer uma relação consciente com a sua própria atividade e poder colocar essa atividade a serviço de uma determinada intencionalidade, que é a intencionalidade de contribuir para a superação desse modo de vida, para impor barreiras ao sistema do capital. Portanto, é fundamental que a gente construa uma teoria pedagógica que atenda aos interesses da classe trabalhadora, além, né, de análises críticas que a gente faz e são fundamentais sobre, né, análises críticas sobre a educação em geral, sobre a escola, mas também que a gente possa construir uma teoria pedagógica. A teoria pedagógica é instrumento do professor, e aí tentando fazer um pouco uma relação, né, a gente teve uma mesa de manhã discutindo a questão da saúde, uma coisa que a gente tem pensado um pouco, né, no grupo, nos processos de formação de professores. A teoria pedagógica ela pode ser um elemento de saúde do professor.
na medida em que ela permite uma relação consciente, intencional com a própria atividade. Então, vou trazer alguns elementos dessa teoria pedagógica, desse entendimento do processo educativo, a partir das quais me parece que se pode fazer essa inferência. Então, para sintetizar aí a ideia dessa introdução, a ideia que eu estou colocando aqui, que é o ponto de partida, é: se a instituição escolar participa do processo de reprodução das relações de dominação e exploração sustentadoras do modo de vida regido pelo imperativo de reprodução ampliada do capital, essa mesma instituição contém em si contradições que podem ser tensionadas na direção dos interesses dos trabalhadores. Com destaque a possibilidade de acesso ao conhecimento teórico sobre a realidade, que tem sido conservado como privilégio das classes exploradas de segmentos minoritários da classe... privilégio da classe exploradora e de segmentos minoritários da classe explorada, como a análise histórica que a Ana atrás demonstrou. Então, o destaque que a gente está fazendo aqui é sobre a possibilidade de acesso ao conhecimento teórico sobre a realidade que a escola cria. E quando a gente fala de conhecimento teórico sobre a realidade, a gente está falando de um tipo de conhecimento que permite captar a realidade para além da sua aparência imediata, para além da sua aparência empírica. O conhecimento teórico é aquele que então vai captar as determinações essenciais que produzem os fenômenos da realidade, que portanto permitem uma captação concreta, que é o que o professor abordou falando da questão do concreto pensado. É nessa linha então que a gente está pensando como um dos elementos fundamentais que a educação escolar coloca como possibilidade. Bom, e para que o professor, então, possa estabelecer uma relação consciente com a sua própria atividade, ele precisa se haver com, pelo menos, 5 questões fundamentais, a partir das quais eu vou organizar aqui a sequência da minha exposição, que são as seguintes: ensinar para quê? O que ensinar? Como ensinar? A quem se ensina? E sob que circunstâncias se ensina? Cada uma dessas questões contém uma reflexão sobre a atividade pedagógica e contém possibilidades de escolha que têm consequências para a formação dos indivíduos. Portanto, precisamos nos haver individual e coletivamente com essas questões na nossa atividade educativa. A primeira questão, então, é a questão ensinar para quê? Que tem a ver com a dimensão da intencionalidade da atividade educativa, da atividade pedagógica. A gente parte aqui da compreensão de que a atividade pedagógica tem como intencionalidade geral, fundamental, a produção da humanidade nos indivíduos singulares. Tem a intencionalidade, portanto, de criar a possibilidade de que cada indivíduo singular possa travar relação com o patrimônio humano genérico e possa incorporar os conteúdos do patrimônio humano genérico como conteúdos da sua individualidade. Essa é a própria definição de trabalho educativo. Então, a produção, a reprodução, produção da humanidade em cada indivíduo singular. Quando a gente pensa, então, nesse âmbito mais geral, a gente está falando da formação da consciência filosófica nos indivíduos, do desenvolvimento do pensamento teórico, e entra também nesse âmbito a perspectiva, na verdade a gente está falando aqui em última instância do projeto de formação humana. Qual é o nosso projeto de ser humano que orienta a nossa atividade como educadores? Isso implica pensar no âmbito da ética, uma ética coletivista. Implica pensar em formação ou em contribuir para a formação da concepção de mundo dos indivíduos.
Então, que a gente possa ter uma atividade que contribua para a formação de uma concepção de mundo que historiciza os fenômenos, que capta o movimento da dialética dos fenômenos. Então, isso é algo que está no nosso horizonte, no nosso projeto de formação humana. E ainda no âmbito da intencionalidade, é preciso situar esse objetivo mais geral, essa intencionalidade mais universal, digamos assim, considerando que esse indivíduo singular em formação está inserido numa sociedade de classes. Então, que a relação dele com o gênero humano é mediada por essa particularidade que é a inserção na sociedade capitalista. E tomar isso como um elemento orientador da atividade pedagógica. Então, se a gente fala em desenvolvimento da consciência, formação da consciência filosófica a partir do processo de educação escolar, da atividade pedagógica, isso envolve a socialização de elementos, de conhecimentos teóricos que permitam, inclusive, o sujeito poder se reconhecer como membro da classe explorada da sociedade. É claro que a gente não tem a ingenuidade de acreditar que a escola vai produzir consciência de classe. A consciência de classe se forma no processo de luta, se forma na vida. Mas os conhecimentos teóricos que podem ser socializados no âmbito da educação escolar podem oferecer contribuição a esse processo, na medida em que eles vão desvelando fenômenos sociais, processos da realidade, e vão destruindo a opacidade das relações sociais que é típica desse modo de vida capitalista. Se a gente pensa, então, nessa concepção de trabalho educativo como produção da humanidade, por meio da apropriação da cultura, do patrimônio humano genérico, ainda na análise que o Saviani faz lá na obra Escola e Democracia, ele vai indicar que dessa compreensão de trabalho educativo decorrem diretamente duas questões. Pelo menos duas grandes questões decorrem imediatamente dessa concepção geral. Se educar é produzir a humanidade nos indivíduos singulares, a gente precisa se perguntar quais elementos da cultura de quais elementos da cultura o indivíduo singular precisa se apropriar no seu processo de humanização, no seu processo de desenvolvimento psíquico, de desenvolvimento de consciência, e como socializar, como transmitir esse legado da história humana, esse legado humano genérico. Então, quais elementos da cultura? Não é tudo da cultura que a gente quer transmitir, perpetuar, conservar, ao contrário. Aqui a gente já está falando de escolhas. Então, quais elementos de quais elementos da cultura o indivíduo precisa apropriar-se para humanizar-se, tornar-se consciente de sua inserção na prática social? E como? Quais são as estratégias ou meios mais adequados para garantir esse movimento de transmissão, apropriação desses conteúdos culturais? Nós estamos falando, portanto, das duas questões seguintes que estão indicadas aqui. O que ensinar e como ensinar. Estamos entrando no âmbito da discussão do conteúdo do ensino e da forma de ensinar. Quando a gente pergunta o que ensinar, como eu disse então, a gente está falando já de um processo de seleção de conteúdos, de escolha de elementos culturais a serem transmitidos, a serem socializados. Portanto, a seleção dos conteúdos de ensino diz respeito a um processo de escolha que tem consequências diretas para a formação da consciência dos indivíduos. Essa escolha se processa em diversos planos ou âmbitos, desde a formulação dos currículos escolares, indo aí para o âmbito das políticas educacionais, passando pelo projeto político-pedagógico de cada escola, portanto, do trabalho coletivo em cada unidade escolar, até o planejamento de cada aula de cada professor, no âmbito da individual. Então, quando a gente define o que vai ensinar, em cada aula, em cada momento de interação com o nosso estudante, a gente está fazendo uma escolha que tem consequências para a formação desse estudante.
que tem consequências para a formação da consciência, portanto, desse estudante. Né? Qual vai ser o parâmetro para a seleção de conteúdos? Que conteúdos? A defesa dos clássicos é um dos parâmetros que a gente toma, né? Porque o clássico é aquela obra que nunca terminou de dizer o que ela tem para dizer, né? Porque ela capta questões que são universais da prática social humana. Um outro elemento para a gente pensar esse processo de escolha de conteúdos é o movimento de problematização da prática social. Né? Então, quando o Saverio vai pensar no movimento do processo educativo, que parte da prática social, e aí realiza um movimento de problematização da prática social. O que é a problematização da prática social? É identificar quais as questões que a prática social coloca. Quais os problemas, né? Com que questões a gente precisa lidar na prática social global. E aí, prática social não está sendo pensada, né, como algo circunscrito, em torno imediato. Está sendo pensada como história e devir. Está sendo pensada no seu movimento, singular, particular e universal. Então, é essa a concepção de prática social global. Bom, que problemas, que questões da prática social nos coloca nesse momento? Né? A gente pode sintetizar aqui a questão que apareceu hoje, o socialismo ou barbárie. Bom, se essa questão está colocada pela prática social, que conhecimentos nós precisamos dominar para fazer o enfrentamento a essas questões? Então, a problematização da prática social é o caminho para a identificação e definição de quais conhecimentos é necessário que os estudantes dominem. Em outras palavras, a tarefa que se impõe é detectar os principais problemas postos pela prática social global e, consequentemente, quais conhecimentos atendem às necessidades humanas que se apresentam na relação com a realidade. Então, trata-se de identificar quais os conhecimentos necessários na relação com a prática social. E com isso a gente escapa tanto de um processo que pensa a transmissão do conhecimento como um fim em si mesmo, quanto, né, de um processo que circunscreve a transmissão do conhecimento àquilo que é utilitário, prático e, né, necessário à reprodução imediata do sujeito. O conhecimento é um instrumento na relação do sujeito com a prática social. Sujeito individual, sujeito como grupo, sujeito como classe. Né? E acho que é nessa possibilidade que se coloca, então, a principal abertura da educação escolar para a gente pensar em processos educativos a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Já estou aqui no terço final da fala, né? Bom, a questão que ensinar, então, né, a questão da seleção, o problema da seleção dos conteúdos tem a ver com a identificação de quais sistemas conceituais são capazes de explicar a realidade que, portanto, a gente deve socializar com os membros da nossa classe. Essa questão está colocada. E faz diferença qual é o conteúdo que eu trabalho. Né? A teoria tem consequências. Faz diferença se eu ensino psicologia idealista ou psicologia materialista na formação de psicólogos. Então, o que o professor faz em sala de aula importa. Eu acho que essa é uma demarcação importante que eu quero colocar com a fala aqui, né? Claro que seria idealismo a gente acreditar que essa é a determinação fundamental. Agora, seria também um fatalismo a gente acreditar que o trabalho com o aluno, que a atividade de estudo que a gente realiza na escola, que socializa conhecimento esse que transforma a relação do sujeito com a realidade, seria fatalismo, né, defender que isso é algo inócuo para a reprodução social. Então a gente está partindo do pressuposto que esse processo de socialização do conhecimento pode sim fazer fraturas nesse processo de reprodução ideológica do capital. E é nessas brechas então que a gente deve investir as energias no interior da escola. Bom, o problema da seleção dos conteúdos é inseparável do problema da forma de ensinar. Então, esse é só o primeiro problema, né? Então, identificamos que conteúdos
que sistemas conceituais podem explicar a realidade e merecem ser transmitidos para se tornarem patrimônio da classe trabalhadora? Bom, como? O Marcelo perguntou hoje, né, na mesa da manhã, como? Então, como ensinar? Como transmitir? Como socializar? Né? E aqui, uma primeira demarcação importante para se pensar é que nessa relação conteúdo-forma, o conteúdo é o polo prevalente. Então, o conteúdo, a natureza do conteúdo já impõe determinações à forma de transmiti-los. Mas isso não significa que a gente não tenha escolhas no âmbito da forma propriamente dita para pensar o trabalho educativo. Né? Então, também no que se refere à definição das formas e recursos de ensino, colocam-se escolhas cujos efeitos têm direto impacto na formação da consciência. A depender da forma de ensinar, consolidamos a perspectiva de que a apropriação do conhecimento historicamente acumulado é um processo individual ou, inversamente, potencializamos o processo grupal e o trabalho coletivo na escola. A depender da forma de ensinar, contribuímos para a reprodução de um espírito de competição e concorrência entre os estudantes, ou, inversamente, contribuímos para estabelecer um senso de coletividade, ajuda mútua e solidariedade entre pares de uma mesma classe. A depender da forma de ensinar, instituímos uma relação passiva, externa e utilitária com o conhecimento, ou, inversamente, contribuímos para promover a autonomia do sujeito e a sua potência de ação transformadora no mundo, orientada pelo conhecimento. Portanto, essa não é uma questão menor, né? O como ensinar, como eu organizo a atividade de estudo no interior da escola, como eu organizo a atividade individual e coletiva. Essas escolhas no âmbito da forma têm consequências importantes para a formação, inclusive da personalidade do meu estudante. Portanto, precisamos nos debruçar sobre esse problema. Que formas de ensinar, né, atendem à nossa intencionalidade? Aí eu tempo. Então, de novo, né, seria idealismo supor que o processo educativo e a ação do professor, como sujeito individual ou coletivo, possam contrapor-se a determinações de ordem macro, anulando sua influência na formação da consciência e da personalidade dos estudantes. Porque eu posso estabelecer um senso de coletividade no interior da minha turma, mas esse aluno vai concorrer no mercado de trabalho com os seus pares. Né? Então, essa determinação está colocada. Seria idealismo supor que no processo educativo a gente pode anular absolutamente essa determinação de ordem macro. Novamente, seria fatalismo considerar que o processo educativo e a ação do professor não possam desafiar essas determinações, problematizá-las, indicar alternativas, indicar outras possibilidades para além daquelas que se apresentam, né, no horizonte imediato da reprodução social. Falando então de forma e conteúdo do ensino, temos acho que elementos para pensar o quanto o processo de ensino atua sobre a formação da personalidade do estudante. Então, a transmissão e apropriação do conhecimento tem relação com o processo de formação da personalidade. E envolve não apenas a dimensão cognitiva do psiquismo, mas incide necessariamente sobre a unidade afetivo-cognitiva. No texto que o Vygotsky está discutindo a transição dos 7 anos, lá na discussão dele de periodização do desenvolvimento, ele vai fazer uma discussão interessante dizendo que já na infância as vivências dos indivíduos passam a ser mediadas pelos significados internalizados. E são esses significados internalizados que dotam de sentido as vivências, possibilitam generalizá-las, possibilitam que o sujeito tome consciência das suas vivências, daquilo que ele experiencia. Nesse sentido, ao disponibilizar o acesso a sistemas teóricos que permitem ultrapassar a captação empírica imediata dos fenômenos,
portanto alcançando determinações essenciais dos fenômenos, contribuímos com o processo de atribuição de sentido ao vivido. E o vivido inclui vivências de exploração, dominação, opressão. Então, os conteúdos que a gente trabalha, que a gente veicula na escola pela atividade educativa, são conteúdos que vão ser internalizados e vão ser elementos mediadores na relação do sujeito com as suas próprias emoções, com as suas próprias vivências. E que vão passar, portanto, a ser orientadores da atividade do sujeito no mundo, orientadores da inserção do sujeito na prática social. Então, nós não estamos falando de algo, nós estamos falando de um processo que tem um impacto na formação do ser, de um modo bastante intenso e nítido aqui. Agora, para que a gente possa, por meio do processo educativo, alcançar essa potencialidade de contribuir para a formação da personalidade do estudante, no sentido de formação de uma personalidade coletivista e revolucionária, não reformista, não conformada com a realidade, com suas contradições, eu preciso ter clareza de quem é o meu estudante. A quem se ensina é a pergunta. Então, a quem eu me dirijo no meu ato pedagógico? Quem é o destinatário do meu ato pedagógico? E essa é uma discussão que a professora Lígia trouxe para o âmbito da pedagogia histórico-crítica para pensar essa relação entre conteúdo, forma e destinatário do ato pedagógico. Conhecer o meu estudante implica várias dimensões. Implica entender de psicologia do desenvolvimento. Então, entender os períodos do desenvolvimento, quais são as forças que movem o desenvolvimento, as forças que determinam a formação de novas capacidades, requalificam o psiquismo, reestruturam a consciência a cada novo período. Então, conhecer a teoria geral do desenvolvimento psíquico é fundamental, mas não é suficiente, porque eu preciso conhecer o meu aluno na condição particular concreta em que ele está inserido nessa sociedade. Então, a particularidade histórico-social do meu grupo de estudantes é um conhecimento fundamental para eu poder fazer o planejamento e a própria realização do ato pedagógico. Porque eu preciso saber quem é esse estudante que está travando relação com o conhecimento. Quais as suas necessidades, quais são as suas possibilidades para eu pensar qual conteúdo e que forma ensinar. Então, não dá para eu pensar conteúdo e forma sem levar em consideração quem é o destinatário. Então, essas coisas estão absolutamente imbricadas. Então, ter em conta a quem se ensina implica identificar o desenvolvimento efetivo e a zona de desenvolvimento afetivo-cognitivo iminente dos estudantes, o que requer necessariamente uma análise científica do processo de desenvolvimento infantil. As leis gerais da periodização do desenvolvimento psíquico colocam nesse sentido como subsídio fundamental da atividade pedagógica, permitindo avaliar quais conteúdos e formas de ensinar podem ou não promover o desenvolvimento de capacidades psíquicas em cada período do desenvolvimento do estudante. Embora fundamental, o conhecimento das leis gerais que regem o desenvolvimento não é suficiente para esclarecer a quem se ensina. Ele é base para o exame da particularidade histórico-cultural do grupo de estudantes, o que inclui as características socioeconômicas do território, as práticas culturais e especificidades da comunidade local, o momento histórico-político vivenciado e tantas outras dimensões. Esse é um conhecimento necessário, de novo, para que o professor possa ter uma relação consciente e intencional com a sua atividade e colocá-la a serviço da intencionalidade comprometida com a transformação da realidade social. E se não bastasse toda a complexidade já contida nessa breve e apressada análise das relações entre esses elementos, tudo isso acontece condicionado por condições, por circunstâncias objetivas, materiais, institucionais. Então, o ato pedagógico não é algo que ocorre, ele não está descolado, não dá para a gente fazer.
a discussão do ato pedagógico no abstrato apenas. Precisamos pensar nos processos gerais, nos conceitos gerais que explicam o ato pedagógico, mas precisamos situar o ato pedagógico nas funções concretas nas quais ele se realiza. Isso envolve desde pensar tempo e espaço, quanto tempo eu tenho para trabalhar o conteúdo, quantos alunos eu tenho, qual que é o espaço da sala de aula, da escola, como é que é organizada a rotina da instituição, até pensar o quanto isso está engessando o trabalho pedagógico ou não, né? Que condições que estão engessando o trabalho pedagógico podem ser desafiadas, alteradas, quais a gente não tem opção e precisa, portanto, lidar com elas no processo educativo, né? Até pensar no sentido mais amplo das condições histórico-sociais, do momento político e assim por diante, né? Então, essa é uma análise, né, que eu penso que busca destacar alguns dos elementos centrais que o professor precisa, sobre os quais o professor precisa refletir ao pensar a sua atividade pedagógica. Então, é preciso ter clareza da intencionalidade, é preciso ter clareza conceitual do conteúdo. O conteúdo aqui é conhecimento conceitual teórico. Então, eu preciso ter clareza da intencionalidade, eu preciso ter clareza conceitual do conteúdo, eu preciso ter clareza da forma que eu estou escolhendo trabalhar. É preciso ter clareza de quem é o meu estudante, quem é o destinatário da minha ação educativa. É preciso ter clareza das condições nas quais eu estou inserido. Mas mais do que isso, é preciso ter clareza de como é que uma coisa codetermina a outra. Porque as condições determinam em grande medida a seleção dos conteúdos. Né? Como é que eu vou organizar o meu trabalho com os conteúdos na escola? Bom, é dentro de condições. Bom, então eu preciso ter clareza, consciência dessas condições, me entender dentro dessas condições e pensar o trabalho educativo, né, considerando essas relações que são inerentes à atividade pedagógica. Então, para concluir, né, ao trazer essa discussão sobre a atividade pedagógica, acho que tem 3 ideias que foram centrais, né, para pensar esse percurso. Que são a prática social, o conhecimento e a formação da personalidade do estudante. Se a problematização da prática social global é o caminho para identificar os elementos culturais que precisam ser apropriados pelos estudantes como condição de seu desenvolvimento como agentes sociais, é nossa tarefa como professores a reflexão permanente sobre a prática social e suas contradições em termos universais, particulares, estruturais, conjunturais. A reflexão sobre a conjuntura, que está colocada nesse momento, nos aponta, dentre tantas questões, a necessidade de combater o obscurantismo e tendências fascistas em gestação e franco desenvolvimento no nosso país, e não só aqui. Se a determinação, em última instância, desse movimento não se localiza nos processos educativos, o modo como organizamos o ensino pode contribuir para combatê-los. Se o desprezo pelo debate de ideias, o desprezo pela elaboração teórica sobre os fenômenos, o enaltecimento da hierarquia social, o hábito da obediência e o elogio da violência com o intuito de destruir o adversário e não apenas vencê-lo, são elementos de uma pedagogia da extrema-direita que vem ganhando cada vez mais força, podemos e devemos proporcionar a nossos estudantes experiências educativas que, por sua intencionalidade, conteúdo e forma, se oponham sistematicamente a isso, apresentando a possibilidade de uma outra sociabilidade humana e do pertencimento a coletivos comprometidos com a humanização e emancipação humana. Para finalizar minha fala, né, eu gostaria de
né, trazer uma reflexão e fazer uma defesa aqui, de que nós, a classe trabalhadora, estamos cotidianamente na escola, seja como professores, estudantes, funcionários. Assim, não se trata de discutir se podemos ou devemos investir esforços no ensino escolar para tensionar a contradição, conservação, transformação, de modo a impor barreiras à reprodução do sistema do capital. Mas como faremos isso? Como ocuparemos a escola? Não se trata de escolher se estaremos na escola ou em outros espaços. Se trata de pensar como ocuparemos cada espaço e cada frente de luta contra a continuidade do capitalismo e a serviço do projeto coletivo de uma outra sociedade. Uma sociedade livre da desigualdade, da injustiça e da violência estruturais. Uma sociedade livre da barbárie. E acho que a tentativa foi trazer alguns elementos da teoria pedagógica para pensar como, na atividade cotidiana do professor, na prática educativa, que elementos podem nos ajudar a pensar, né, nessa questão. Como ocuparemos o espaço da escola a serviço desse nosso projeto de sociedade. Acho que é isso. Obrigada. Desculpa se eu passei um pouquinho. Dando continuidade, então, abrimos agora para um bloco somente então, de perguntas. E peço que se dirijam até aquele outro microfone ali para realizar as perguntas. Bom, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu faço psicologia, mas faço parte do movimento estudantil na PUC de Porto Alegre e fiquei bastante intrigada com a fala, porque muitos elementos que tu trouxe são o oposto do acúmulo que a gente tem tido lá, quanto o papel da universidade dentro do capitalismo, né? Muito no sentido do que o Léo estava trazendo antes, de que é necessário destruir a universidade, né? Compreendendo a universidade como algo que compõe o Estado e que o Estado dentro do capitalismo não está em disputa, nós não iremos disputar o conteúdo, principalmente, da universidade. A gente faz luta dentro da universidade com o objetivo de ajudar os estudantes trabalhadores a se constituírem enquanto classe, se enxergarem enquanto classe, porque tem luta de classe dentro da universidade, e então lutar por assistência estudantil, contra o aumento das mensalidades. A questão do currículo também vai nesse sentido, lutar por estágio noturno, por exemplo. Quem trabalha não pode, sempre no sentido da gente se constituir enquanto classe, e não de disputar o currículo da universidade. É claro que se caírem e disserem, vocês querem botar uma cadeira sobre Marx, a gente vai dizer que sim. Só que não é esse o objetivo, até porque o Lessa trouxe antes também o que aconteceu, e daí eu estou falando da universidade, que é onde eu posso falar, o que aconteceu né, com os intelectuais de esquerda que foram dentro da universidade. A universidade ganhou eles foram à direita. Então, o nosso acúmulo tem sido, no sentido do ensino e da educação, a criação de espaços auto-organizados e autônomos, né, desvinculados com a instituição. Esse aqui, de certa forma, é um deles, né, dentro da ordem e contra a ordem. O espaço Marx, que tem aqui também um lugar, a gente tem lá. Então, nesse sentido, eu acho complicado dizer a escola é burguesa, mas a gente vai disputar o currículo. Eu estou confusa quanto a algumas coisas que foram trazidas aqui. E conversando também que não tem como humanizar a escola, não tem como humanizar a universidade, não tem como humanizar o Estado, o manicômio, a prisão, se o trabalho é desumanizado. Então, esse é o acúmulo que a gente vem tendo, né? Como eu falei, eu sou da psicologia, mas é a militância dentro da escola. E conversando também com uma amiga minha que está fazendo doutorado em pedagogia, fazendo essa discussão, a gente conversava se de repente essa disputa, essa luta, ela não se daria muito mais em organizar os trabalhadores enquanto trabalhadores dentro da universidade. Né? A própria comunidade, os pais, ela estava falando dos espaços dos conselhos que existem, né? Eu não sei, eu estou falando o que ela trouxe assim, para de repente
contribuir para a discussão, mas seria isso, assim. Então, Gabriela. Já vai responder? Eu pensei que vai responder uma e depois, vai? Então, eu vou começar pela discordância da Gabriela e depois eu vou para a minha dúvida. Então, eu infelizmente não assisti o Sérgio Lessa de manhã, porque eu estava muito interessada, porque fui eu que teve problemas no voo, né? Assim, eu tenho alguns certos cuidados com relação ao que a Gabriela disse, porque eu já vi esse filme nos anos 1970, em São Paulo, quando eu comecei a militância. Então, uma classe de pequeno burguês que dizia que a gente não devia ir para a universidade, devia ir para a fábrica, ter 8 filhos e morar como os trabalhadores morados. Isso é, vamos socializar a miséria, vamos ser capitalistas. Então não vamos para a escola, vamos todos, depois todos voltaram para casa e seus papais sustentaram. E os trabalhadores que caíram nessa de não ir para a universidade, continuam na fábrica. Então veja, eu concordo ipsis literi com o que a mesa diz, especialmente o que a Juliana diz, dessa discussão maravilhosa sobre o que ensina e como ensinar. O que ensina tem a ver com a classe. Nós temos que disputar assim o conteúdo, não só a organização dos pais, dos alunos, etc, etc, mas o conteúdo do que é dado aqui. Porque a ciência que é feita aqui, nós estamos aqui em nome de um cara que morreu há 120 anos atrás, disputando o conteúdo, sim. Porque quem não disputa o conteúdo é aquele que, quando sai daqui, seu papai tem dinheiro para pagar cursinho em Paris. Porque um trabalhador como eu, que vim da fome mais absoluta na Bahia, só tive uma chance de vir para a universidade. E estudo a hora que acordo, a hora que deito. Porque sou uma revolucionária. E porque só posso aprender, o único espaço que resta para os filhos dos trabalhadores é esse. Ou a gente vai ensinar matemática de 2 mais 2 para filho de pedreiro e ser caixa no supermercado, e a grande matemática para filho da burguesia. Não, é disputa do conteúdo. É disso que se trata. Não só do conteúdo, obviamente, do conteúdo criticamente, porque ele é social. Nós temos que abrir e arrombar isso aqui e tomar esse espaço. Burguês é o mundo onde nós vivemos, tudo é da burguesia. Ou a gente se mata, toma Rivotril, ou arromba todos os espaços, tá? Então, 42 anos de militância, sendo ameaçado de morte na maior parte dos lugares, sendo maldito em todos os lugares. Continuarei. E professora, doutora, que estuda e muito, para entender quais são os mecanismos pelos quais os nossos são capturados. Eles não vieram para o negócio de foram capturados. Então, o que ensinar é sim uma questão de classe. Assim como ensinar. Como ensinar. Porque essa é a minha grande questão, que eu, não é que vocês não coloquem, mas que eu gostaria de problematizar, porque é o seguinte, ó. Eu não tenho dúvida de quem está aqui, do compromisso de classe de quem está aqui. Isso eu não tenho dúvida. Mas vocês contaram quantos negros tem aqui? Quem se reivindica negros? Olha, quantos aqui são filhos de pedreiro ou que são migrantes? Veja, então veja. A classe, então todos nós, eu não tenho dúvida disso, por favor, tenho uma absoluta. Aqui tem companheiros que eu milito há 30 anos, como é o caso da Sueli, e gente que eu milito há 20 anos junto. Eu não tenho dúvida do compromisso de classe. Mas eu estou falando do lugar de classe. Quem chega na universidade? Então é algo que nós temos que problematizar, Jô. Nós temos que problematizar porque chega na universidade, então a classe não basta ser os servidores, professores e técnicos, e os filhos, a maioria dos filhos dos trabalhadores não estão aqui. Então qual é o risco que nós corremos? Da gente, entre aspas, levar a consciência, né, de fora para dentro, isso se chama heteronomia, o conjunto da classe, já que ela não está aqui.
Então tem algumas coisas, eu não sou da área, então eu fico com vergonha de falar perto de Lígia, perto de Silvana, perto da Juliana, eu tenho vergonha de falar, porque isso já são ocupações, vamos dizer, opiniões e não reflexões teóricas. Mas, por exemplo, por que a gente não luta nesse país pelo fim de qualquer forma de seleção? Como aqui na Argentina. Por que a gente não luta para escancarar as portas para os trabalhadores? Porque por mais que nós sejamos bem intencionados e verdadeiramente eu acredito, como bem Deus sabe, nós somos uma classe, nós somos pequenos burgueses de pertencimento, não de consciência, não a direção da nossa luta. Nós temos que arrombar a porta da universidade para que a classe trabalhadora, ela só venha, se aproprie desse conhecimento. Nós temos um papel fundamental, não acho que ele não seja importante. E o papel fundamental da universidade não é ajudar a se organizar. Deve. Quem se ajuda a se organizar, ficou claro nas mesas anteriores, é a luta concreta. O papel da universidade é, sem teoria revolucionária, disse um velho já superado essas coisas muito antigas, chamado tal de Lenin, estava sendo completamente desconhecida por todo mundo, sem teoria revolucionária, não tem revolução. Só a teoria, lembre-se que, para Marx, a teoria pode se transformar numa força material. Então aqui é sim conteúdo, é o grande conteúdo, é a grande arte. Abaixo, cultura popular. Se cultura popular está se entendendo, musiquinha brega para pobre e música clássica para rico. Viva! Cesta básica da humanidade não é pagode, é samba, é Paris, é carnaval em Salvador, é Chopin, é Beethoven. Porque senão é a gente ditando de fora o que a classe trabalhadora deve ter acesso. Viva o conteúdo, conteúdo crítico, mas viva o conteúdo. Bem, se você fica um pouco envergonhado, imagine eu, né? Mas eu também só gostaria... sim, meu nome é Marina, eu sou assistente social do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental de Apucarana, aqui do interior do Paraná. É só uma coisa que sempre me vem, né? Quando a gente pensa em ensinar, a gente pensa na escola, né? É bem óbvio, né? E aí, às vezes, a discussão fica um tanto institucional e eu acho legal, acho que a gente tem que defender a escola, eu também concordo com isso, é super legítimo tudo o que vocês trouxeram. Mas é formal, né? E a educação informal, ela também existe, não tem como negar e não tem como dizer que ela não seja um foco de resistência em tempos de barbárie. Né? Uma vez que se essa universidade está tomada por pensamentos ou por um modo de ser burguês, se a escola está tomada por isso, porque não, quando a gente discute como educar em tempos de barbárie, por que a gente não pensa em educação informal também? Né? E, por exemplo, quando a Ana fala... É Ana, né? Quando a Ana fala... Bom, seus bebês não estão lá na reunião do sindicato. Por que nosso bebê não está lá? Se o bebê não está lá, provavelmente os pais, para não dizer as mães, também não estão. Aquele espaço é para os pais e para as mães dos bebês? Então os bebês têm que estar lá, ou alguém tem que pensar no espaço para os bebês, às vezes não é a escola. Por que o sindicato não pode pensar em um espaço para o bebê? Por que o movimento social na sua reunião, por que esse evento não podia pensar? Poxa, você tem filhos? Tem com quem deixar teu filho? Ah, não, olha, geralmente à tarde eu fico com ele. Poxa, pode trazer, a gente vai ter um grupo de pessoas que vão ficar com as crianças. Não acho isso impossível de acontecer. Eu já vi acontecer em alguns movimentos sociais, em algumas organizações. Né? Então, assim, como que a gente compreende as pessoas como elas são? Né? Como que a gente inclui? Onde está o trabalhador? Ué, o trabalhador está lá cuidando do filho dele, que não tem quem deixar. Né? E então, por que esse espaço não pode ser um espaço informal, inclusive para educar as crianças numa educação de forma emancipadora e informal? É só uma provocação, né? É isso.
tarde, meu nome é Veronice, sou professora em Cascavel, estou aqui com as minhas colegas mestrandas, nossa orientadora Maria Lídia, e a questão é a seguinte, a reflexão, né, muito valiosa do dia até então, nos remete a pensar, né, toda a nossa responsabilidade social. Nós sabemos, isso aumenta ainda a nossa responsabilidade social, né, no contexto do cotidiano da escola. Mas a gente percebe que às vezes parece que nós somos os loucos na escola, né? Parece que somos quase sempre os mesmos que estão buscando essa formação, né? E aí o quanto é difícil diante da fragilidade do sistema que a gente encontra no contexto da escola para fazer tais enfrentamentos, né? Diante de todos os contextos, eu digo, né? Diante da diversidade, o que permeia o cotidiano da escola. E aí o que me preocupa ainda muito é o seguinte, né? Diante de toda essa, nós sabemos da responsabilidade, que temos que primamos pela intencionalidade, né? A questão da garantia dos conteúdos clássicos, a forma, sim, o destinatário, as condições que nós sabemos as quais são precárias, né? Mas que a gente tem que estar, que permeia esse espaço, né? Mas quais são, eu gostaria que a mesa, né, pontuasse, falasse algumas ações. Nós estamos aqui, eu acredito que em várias, somos representantes de várias universidades. Quais são as ações concretas, né, que as universidades ainda precisam fazer para efetivar e materializar essa prática no processo de formação, né, principalmente a inicial dos nossos professores? Eu vou começar pela Veronice, ou não, deixa eu ver, peraí. Não, acho que eu não preciso começar pela Veronice não, vamos lá, acho que eu consegui emendar uma na outra. Então, Gabriela, cadê a Gabriela? Gabriela, obrigada pela pergunta, você nos dá a oportunidade de dizer algumas coisas aqui que a gente estava com muito interesse em discutir, e pelo tempo realmente não dava para aprofundar. Bom, cadê a Teca? Obrigada. Uma parte da resposta a Teca já deu, né? Eu concordo com toda a defesa que a Teca fez aqui. Então, eu queria pontuar, assim, primeiro, quando a gente fala da questão da humanização ou da alienação, a gente precisa entender que existem níveis diferentes de humanização e alienação. Eu não posso dizer que eu tenho o mesmo nível de alienação ou de desumanização, ou que um outro trabalhador que não tem as condições de acesso a bens materiais e imateriais, entre eles a escola, que eu tive. Né? São coisas diferentes, são níveis diferentes. E o que eu estou dizendo, portanto, é que o grau de humanização desse indivíduo que teve menos oportunidades, que teve menos acesso, ele tem menos condições de atingir as máximas possibilidades humanas de desenvolvimento. Com isso eu não estou dizendo que ele é inferior, com isso eu não estou dizendo que ele é menos humano, ou que ele, eu não estou tratando como uma subespécie, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que não foi dada a ele a condição para o desenvolvimento que ele poderia ter. Um outro cuidado que eu acho importante a gente ter é sobre a questão da direita, da esquerda. Gente, os pós-modernos não são de direita. E eles são dominantes na universidade. Mas eles não são de direita. Isso a gente não pode dizer a respeito deles. Sim, mas, via de regra, vamos dizer assim, o discurso, porque o que eu estou querendo dizer é, por trás do discurso, o que acaba acontecendo é extremamente reacionário. Quando se defende a liberdade completa do ensino, isso acaba sendo reacionário.
Mas em discurso, eles não se posicionam como direita. Eu não posso dizer que eles se afirmem como, né? Então, a disputa é muito mais sutil. A disputa do currículo, que a disputa dos conteúdos, portanto, ela é muito mais sutil. Porque você vai para uma reunião de departamento para disputar projeto político-pedagógico de um curso, parece que eu e o pós-moderno estão falando da mesma coisa. Então você precisa de uma sutileza ali para conseguir lidar com as relações que estão colocadas ali, para não ir ladeira abaixo com eles, inclusive, né? E, por fim, em relação a... E eu acho que isso me leva, de certa forma, a algumas outras questões que foram pontuadas, que o que eu vou dizer não é uma novidade, eu estou reproduzindo, na verdade, o que vários autores do nosso campo já disseram, que é o seguinte: desqualifica a escola, diz que a universidade não é espaço de disputa quem passou por ela, ou quem trabalha nela, inclusive, né? E aí é muito contraditório a gente fazer isso, né? Não estou dizendo de você, eu estou dizendo que assim, é muito contraditório a gente fazer o discurso da desqualificação da escola, dizer que a escola não é importante, depois que a gente passou por ela e garantiu a apropriação dos conhecimentos. E mais do que isso, quando a gente vive dela, fica mais complicado ainda, né? Bom, Teca, eu acho que a gente tem que devolver para a classe trabalhadora o que ela nos proporcionou, né? E eu acho que a gente faz isso de diferentes formas. Não ficando fechado nos nossos gabinetes universitários, né? Indo para as frentes, como a Juliana falou aqui, né? Para as trincheiras, como os movimentos estudantis, sindical, as ocupações, enfim, os movimentos sociais em geral. Acho que a gente tem que se entrincheirar ali com eles. Academicamente, fazer o que a universidade menos valoriza, que são os projetos de extensão, né? É a perna menos valorizada ou nada valorizada dentro da universidade. E também na própria responsabilidade nossa como professores universitários, na formação dos estudantes, tendo esta atitude e exigindo dos nossos estudantes também essa atitude. Como eu digo para os meus alunos no primeiro dia de aula, eu tenho que dar 15 semanas de aula para cumprir o semestre letivo. Eu digo a eles: eu vou dar todas as aulas. Sou eu que vou dar todas as aulas. Não será aluno que vai dar aula, estágio em docência que vai dar aula no meu lugar. Vocês não vão fazer um monte de trabalhos para voltar aqui no último dia. Vocês não vão fazer seminário para dar aula no meu lugar. Eu vou dar e dirigir todas as aulas. E eu acho que isso é também expressão de compromisso com a classe trabalhadora que me mantém ali dentro, né? Marina, cadê a Marina? Marina. Eu acho que você não entendeu a metáfora que eu usei do bebê. O que eu disse é que um bebê não é sindicalista. Claro, se ele vai para a assembleia com seus pais é outra história. Mas o bebê não é um sindicalista, né? O bebê não faz parte do movimento social nem do movimento estudantil. Então, o que eu quis dizer é assim, na escola, antes de falar, ele já é sujeito de formação. Então, ele precisa ser trabalhado desde lá. Porque se eu pego ele na adolescência, é muito mais difícil, porque ele já passou, a gente já perdeu anos de formação da vida dele, né? Então, foi nesse sentido que eu quis falar. E aí, isso me leva de volta, de certa forma, para a questão da DECA, quando eu falei da responsabilidade com as aulas. Essa responsabilidade com as aulas é também uma forma, quando a gente faz planejamento, porque aquilo que a Juliana colocou aqui, significa que o professor tem que fazer planejamento de trabalho, né? Planejamento pedagógico. Então, quando a gente faz planejamento e a gente organiza as atividades que a gente vai ter dentro da nossa sala de aula, isso coloca limites ao espontaneísmo pedagógico.
E a educação informal, muitas vezes, ela, pela sua própria natureza de educação informal, ela tem essa característica de um atendimento mais particular das necessidades imediatas, de uma forma menos sistematizada do que é o processo escolar. O que não significa que esses processos chamados educação informal sejam menos importantes. Eles são importantes também. Agora, o espaço em que eu tenho a garantia, a legitimidade por lei de que dos 4 aos 17 anos esses sujeitos vão estar ali dentro é a escola, né? Os outros espaços, ele pode frequentar ou não, vai do interesse dele em se associar a alguma atividade dessa ou não. Na educação formal, ele não tem essa escolha, é uma obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade, a gente pode tratá-la de uma forma muito negativa, ou a gente pode criar a positividade dela, né, de potencializar esse espaço como espaço educativo. E aí, Veronice, ações para materializar isso, né? Eu acho que tem a ver com a questão das responsabilidades que eu respondi para a Teca, né? Se a gente tiver clareza de quais são as nossas responsabilidades como professores, a gente cria um ambiente favorável de formação, que tem que disputar espaços, né? Curso de pedagogia da minha universidade, com 40 disciplinas. 3 pautadas no materialismo histórico dialético. Que bom, eu compreendo essa materialidade também dessa forma, quando começou essa resposta. É justamente isso, assim, eu preciso disputar esse espaço, porque com 3 contra 37, não dá para eu dizer que eu estou oferecendo, na perspectiva que a gente assume aqui, como a Juliana falou, se eu ensinar psicologia idealista e não materialista, isso faz diferença. Num curso em que predominantemente não se ensina materialismo histórico dialético, em que não se pauta a discussão dos autores marxistas, isso fica prejudicado, com certeza, não tenho dúvida disso. Como foi colocado na escola, digamos, na universidade, também saindo uma reflexão, e materializando essa discussão até as escolas. Bom, a coordenação da mesa que sinalizou que a gente já passou um pouco do teto, então, vou considerar que a Carol já respondeu várias questões que foram colocadas e vou só rapidamente me dirigir a Gabriela, né? Cadê a Gabriela? Eu acho que a Gabriela fez um movimento fundamental, né, ao colocar essa questão, porque explicitou uma questão que atravessou o nosso dia, né? Então acho que desde a fala da abertura, eu acho que ela foi gerando, né, que colocou um posicionamento, né, dentro da esquerda, mas colocou um posicionamento e acho que ele, né, posicionamentos em relação a isso foram aparecendo e acho que a gente poder falar isso de uma forma franca, aberta, acho que é um movimento fundamental, né? E acho que a gente precisa discutir, né, fazer esse debate com essa clareza de que nós estamos no mesmo campo e nós compartilhamos a mesma preocupação e o mesmo projeto, né? Então, conseguir ter essa clareza de quem é o nosso adversário, né, e que não é entre nós que nós vamos... a briga não é entre nós, na verdade a gente está aqui, né, diante de um mesmo projeto, de uma preocupação, né, de uma mesma perspectiva, nós estamos pensando quais caminhos, né? Então, acho que esse é o sentido do debate que a gente precisa fazer, acho que essa é o tom que ele precisa ter, né? A Carol já colocou alguns elementos, a Teca também, né? Quando ela começou, eu falei, a Teca já vai responder, né? E acho que ela já fez isso mesmo, colocou também vários elementos que eu tenho acordo, mas vou acrescentar algumas coisas. Me chamou bastante atenção na sua fala, Gabriela, quando você diz assim, olha, não dá para disputar o manicômio, nem a prisão, nem a escola. Né? Desculpa, não dá para humanizar nem o manicômio, nem a prisão e nem a escola, né? E aí acho que a gente não tem acordo, né? Porque não dá para colocar, né, no mesmo plano essas instituições que
Todas contribuem para a reprodução social do capitalismo, mas há diferenças, há especificidades importantes que a gente não pode desconsiderar. A escola, né, como eu busquei defender na minha fala, ela tem como tarefa a socialização do conhecimento. Bom, a contradição está colocada aí, porque a burguesia precisa que em algum grau se socialize o conhecimento. Ao mesmo tempo, há um risco de socializar o conhecimento. Então, eu acho que a questão tá da gente... Hoje, assim, né, estou saindo com essa síntese, assim, né? Acho que a discussão que a gente precisa fazer é a nossa concepção de conhecimento. Então, qual é o papel do conhecimento na construção do processo revolucionário? Né? Quando você diz assim, será que a gente deve disputar o currículo? Eu defendo que sim, a gente deve disputar o currículo, como eu defendi, faz diferença se eu ensino psicologia idealista ou se eu ensino psicologia materialista. Isso faz diferença no processo de reprodução social. Né? É uma disputa de concepção de mundo, e a concepção de mundo pode ser uma barreira à reprodução do sistema do capital. Então, quais conhecimentos a gente veicula, né? E acho que até que me deu essa síntese, assim, acho que, né, o que ensinar e como ensinar é uma questão de classe. Eu acho que é isso, né? Acho que essa é a síntese. Então, devemos sim disputar o currículo, porque o conhecimento constitui, né, ele é instrumento na minha relação com a realidade. Se a gente for pegar a discussão que o professor Orlando faz sobre método em Marx, o que o Marx está defendendo? A relação empírica imediata com o real, ela oculta mais do que revela a essência dos fenômenos. E isso na sociedade capitalista, com o fetismo da mercadoria, ganha proporções, né, ainda mais intensas. Bom, então, eu preciso de instrumentos para destruir essa opacidade. Eu preciso de instrumentos para destruir a pseudo-concreticidade, né, que como Kozik vai se referir ao concreto como ponto de partida. Bom, então, a teoria é fundamental no processo de entendimento da prática social. É ela que vai me revelar as determinações essenciais do fenômeno. Se eu não tiver uma teoria, uma análise teórica do real, eu não consigo identificar o capital como a determinação fundamental do nosso modo de vida. Isso é teoria. Por que a gente, né, assim, por que tem que ser fora da escola ou só fora da escola? Porque acho que a questão, né, não sei se todo mundo ouviu, a Gabriela perguntou assim, a questão, tudo bem, mas a questão é onde eu vou aprender isso, né? E aí, a questão, eu acho, Gabriela, bom, a gente tem, sei lá, não sei se esse número tá correto, mas a gente tem 2 milhões de professores na educação básica que estão todos os dias na sala de aula com milhões de alunos em idade escolar, que eu acho que a Carol também pontuou isso, né? O que eu digo para esse professor? Eu digo assim, não, você vai lá e faz qualquer coisa dentro da sala de aula, porque na verdade o que você fizer não faz diferença. Então você faz qualquer coisa. Aí depois que você terminar a sua jornada de trabalho, aí nós vamos construir a revolução. Eu não compactuo com esse entendimento, né? E tem um incômodo quando o Sérgio Lessa coloca, acho que ele infelizmente não está aqui para a gente poder fazer de fato debate, né? Mas me incomoda dizer assim, olha, eu jogo dados para dar nota para o meu aluno. Eu faço chamada e dou nota, né? Podemos debater se isso é um mecanismo de reprodução ideológica. Mas eu penso que o compromisso com a socialização do conhecimento é para todos os meus estudantes, e não só aqueles que no início do processo já têm uma afinidade com aquilo que eu vou ensinar. E na nossa experiência de graduação, então eu trabalho no curso de psicologia, então eu tenho a felicidade de ter um grupo e um currículo que tem disciplinas articuladas para ensinar psicologia materialista, histórica, dialética. Bom, nem todos os alunos que começam as disciplinas já têm, né, uma afinidade, uma proximidade com uma discussão crítica, mas no processo isso aparece, isso surge. E para fechar, né, essa discussão, que daria para ir muito longe, no ano passado a gente percebeu isso de uma forma muito clara, né? A gente teve as ocupações do estado de São Paulo contra a reorganização que o governo Alckmin, né, pretendia impor. Então, em Bauru, especificamente, a gente teve 4 escolas ocupadas. Quem fez o apoio
né, as escolas ocupadas, no grosso foram estudantes universitários e no grosso foram estudantes de psicologia, que fazem a disciplina de psicologia da educação, fundamentos filosóficos, que discutem psicologia escolar, que discutem a função que a psicologia historicamente cumpriu e cumpre na reprodução social, e desses debates começam a despertar para questões, para contradições que estão colocadas. Então foi um movimento que todos nós aprendemos muito, né? Com os nossos estudantes lá e trazendo isso de volta para a universidade. Então faz diferença, a teoria tem consequências, né? E o conhecimento transforma a relação do sujeito com a realidade, né? E o espaço da escola nós, né, podemos e devemos disputá-lo sim. Eu vou defender essa posição. Eu trabalho com formação de professores, trabalhei lá em Bauru com a elaboração do currículo da educação infantil. Tem lá, né, a gente brinca lá que se o Escola Sem Partido se instituir, né, vai ser o primeiro currículo, porque tem lá, categoria trabalho é conteúdo da educação infantil. Então, né, e nós fizemos esse debate com as professoras de educação infantil. Então, né, Bauru vai fazer a revolução a partir disso? Né? Não é disso que a gente está falando, mas né, essa é uma forma que a gente ocupa esse espaço, essa trincheira. Então essa é a defesa que eu faria e agradeço a oportunidade de poder ter feito o debate dessa forma, né, a partir da tua pergunta, tá? E acho que é isso, tá, gente? Eu vou me encerrar para a gente ouvir agora o Gaudêncio, né?